amiga. Vai lá dizer a É. tu. Bom, povo, vamos embora. Vamos começar a nossa aula. 10h28 já. Daqui a pouco vocês estão cochilando aí. Bolacha daqui a pouco começa a cochilar aí. Então, ó, quero dar uma boa noite individual a cada um, tá? Tiara, Natália, as duas Natália, Daniel, Leninha, Cláudio. Participação especial da nossa amiga Val aí, certo? Socorro. Daqui a pouco o Lascley tá entrando, Darlan tá entrando. Então, pessoal, queria parabenizar todos vocês que fizeram o concurso da Polícia Civil, tá? Alguns falaram comigo no privado e tiveram uma boa pontuação. Eu considero que foi uma boa pontuação. Por que eu considero que foi uma boa pontuação? Pela correria, né? Correria de você, trabalho, principalmente as mulheres, dona de casa, né? Ajeitar o marido, menino, é tudo. É roupa, é almoço, janta. E chegar lá e fazer mais de 30 pontos, isso foi muito bom, tá? Felizmente, aí a pontuação foi muito alta, né? 42 pontos, muito alto. Mas a gente já esperava isso aí, né? Já esperava. Mas eu digo a vocês que quem não vai ter a redação corrigida por causa de um ponto, 2 pontos, o negócio é não desanimar, tá? É não desanimar. Seria muito bom se toda semana a gente tivesse aí um concurso e tivesse com dinheiro folgado para pagar as inscrições. Seria muito bom. Boa noite, Darlan. Porque a gente ia treinando até onde a gente podia melhorar, ia vendo as deficiências, né, da gente. Eu tenho certeza que depois desse concurso da Polícia Civil, quando vocês conferiram o gabarito e vocês viram a pontuação, eu acho que agora vocês já vão ter um norte, né? Onde vocês podem melhorar, onde vocês podem explorar mais, onde vocês pode dar uma afrouxada. Então, por exemplo, na informática foram 6 questões. Eu, particularmente, estou muito feliz e contente com vocês, porque a maioria de vocês falaram comigo acertaram 5 questões. Acho que se brincar, 90% que está aqui nesse grupo, nesse projeto, acertou 5 questões, né? E uma foi anulada. Foi aquela questão lá das nuvens, né? Do serviço das nuvens. Tinham duas respostas, que tinham sais e a outra lá, né? Então, assim, eu considero que vocês gabaritaram. Porque se a questão foi anulada e a maioria acertou as 5, então gabaritou, tá? Então, estou muito feliz aí. Significa que esse projeto aí que Beto e Tiara há muito tempo queriam que implementasse, mas o tempo era curto, mas agora deu certo. Significa que está dando certo, né? Nossas questões, nossas teorias aqui, tá dando tudo certo, né? Ontem eu botei para vocês aí um material bônus aí com 10 questões só da NUCEP, que ela fez de 2018 para cá. Como eu falei para vocês, quem vai fazer esse concurso do Piauí, a banca no CEP é uma banca estadual. Então, ela não é muito de fazer concurso em outros estados. Assim como a UPE-NET aqui em Pernambuco, né? Ela não é muito fazendo em outros estados. Mas a linha de raciocínio da banca, da NUCEP, ela é muito de acordo com a OCP, tá? A OCP. Então, muitos cursinhos estão se baseando nas questões que a OCP joga nos concursos, porque é muito parecido mesmo, as técnicas que ela usa, a forma que eles pensam é muito parecido. Então, hoje eu estou trazendo aí para vocês aí 22 questões de certo ou errado. Aí vocês vão perguntar, mas por que não marcou múltipla escolha igual vai ser no dia da prova? Assim, pessoal, múltipla escolha, ela é muito cansativa pelo horário que a gente está aqui, né? E aí muitos, acho que a grande maioria aqui trabalha, estuda, já chegando cansado para assistir a aula. E eu até parabenizo vocês pelo esse esforço, né? Não é fácil estar 10h30 da noite aqui no terceiro turno, como diz a história. Mas vocês abraçaram esse projeto e contem comigo sempre, tá? Então, assim, por isso que eu coloquei certo ou errado. Por isso que eu coloquei o certo ou errado, porque, como eu digo direto, não adianta, se você entender o conteúdo. Boa noite, Graça. Se você entender o conteúdo, tanto faz se for múltipla escolha, se for certo ou errado. Você entendeu o que é um hardware, o que é um software, não importa a forma que vai perguntar, não importa a forma que você vai responder. Entendendo o conteúdo, pode vir a banca que for, tá? E aí,
que é que eu tenho a dizer a vocês? Que concurso público, pessoal, não é difícil, tá? Agora, também, se você não treinar, se torna muito pior, né? Quando a gente vem numa maratona de questões, de cursinho, de grupo de estudo, né? Então, chega uma hora que fica muito fácil mesmo. E a única coisa que vocês precisam é só ter tranquilidade, como eu digo direto, né? Paciência, que uma hora sua aprovação vai chegar, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, o cara é juiz, ah, o cara é delegado, mas o cara ralou pra caramba, né? Assim como vocês aí, toda noite estão ralando. Muitos que não assistem, que o sono não deixa, mas aí no outro dia, né, no dia seguinte tem aula gravada, assiste, corrige, vê onde errou. Muitos falam comigo no privado, às vezes eu estou dirigindo, estou viajando. Professor, aquela questão tá, eu não consegui resolver, não entendi. Quando eu chego na próxima cidade, dou uma paradinha, eu faço questão de mandar um áudio, ó, essa questão é assim, a letra não é isso. Então, estamos no caminho certo, tá? Então, passar nesse concurso não vai ser difícil, né? Eu tenho certeza que essas 4 questões que o Piauí está trazendo aí, vocês vão gabaritar, assim como gabaritaram, eu posso considerar assim, que gabaritaram a Polícia Civil de Pernambuco, porque uma foi anulada, então gabaritaram. Beleza, meu povo? Então, ó, mais uma vez, parabenizar todo mundo, né? Nossa amiga Val aí, seja bem-vinda, viu, Val? Dormiu de muito, mas hoje ela disse que hoje ia superar aí. Aham, Tá vou certo. ficar até terminar. Aí, tá certo. Certo? Aí, Marjorie chegando aí. Boa noite, Marjorie. Certo? Então, ó, vamos começar nossa maratona aí de questões. Como eu falei pro pessoal lá no grupo lá, aquelas 10 questões que eu mandei ontem, eu vou mandar depois explicando uma por uma. Questão 1, a letra é tal por conta disso, tá? Eu acho que fica melhor eu mandar. Vocês querem que eu mande escrito ou quero que mande áudio? Depois eu vou botar uma enquete lá, vocês decidem lá, fica melhor. Para vocês pegarem o bizu da questão ali, tá? Mas é tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Vamos só pegar meu piloto aqui. Para começar aqui, a gente fazer as anotações aqui. Olha lá. Primeira questãozinha na tela aí, tá? E aí, todas essas 23 questões estão envolvendo todo aquele assunto que está no edital, tá? Como eu falei nas outras aulas, as meninas como Socorro, Natália, que já são voltadas mais para a área da educação, fiquem despreocupados, tá? Esse assunto que está aqui, que o pessoal vai fazer a Polícia Penal do Piauí, vai cair para a educação, porque são as matérias básicas, né? São os assuntos básicos. Hardware e software, sistemas operacionais, pacote Office, tá? Navegação na internet, todos esses aí vão cair, tá? Quando sair o concurso de vocês da área da educação, vocês me mandam no privado o edital, que aí eu vou fazer um plano de estudo para vocês específico, tá bom? E aí mandar as questões só baseadas na educação para vocês. Mas vocês aprenderem esse conteúdo, já dá de bom tamanho, já andou meio caminho aí, tá certo? Então pode ficar tranquilo que vocês não vão ter nenhum prejuízo não, beleza? Primeira questãozinha aí, ó, fala o seguinte, da linguagem chamada HTML, tá? A linguagem chamada HTML. Ele diz que a linguagem HTML ela é uma linguagem de formatação de texto e que está dentro de um navegador de internet. E aí ele pergunta para você se isso é certo ou errado. Então vamos lá. Em redes de computadores, né, e sincronizando com a navegação pela internet, existem alguns tipos de protocolos, tá? Então, por exemplo, a gente aprendeu que o FTP é um protocolo de transferência de arquivos, certo? A gente aprendeu que o HTTP é um protocolo de textos, hipertextos, tranquilo? Assim como a gente aprendeu que o HTTPS é um protocolo de textos criptografado, certo? Então aí você já começou a entender como é que funciona o esqueleto da navegação. Quando o cara diz que o HTML é a linguagem de formatação de texto, aí você vai se perguntar, acho que ele está confundindo, né? Eu acho que eu vou marcar errado. Porque ele falou que a linguagem de formatação de texto é o HTTP, que são os hipertextos, não HTML. Só que é o seguinte, quando ele fala aqui que ele está dentro de um navegador de internet,
significa que ele está nos bastidores, está por trás, né? Me lembro, se não me falha a memória, ele pode me corrigir, que na aula de redes de navegação na internet, meu amigo Darlando até postou aí a linguagem HTML. Ele deu um print e depois ele colocou no grupo lá. Então, ó, quando o cara fala que a linguagem HTML é a linguagem de formatação de texto, muito cuidado, tá? Se ele só parar por aí, você é de se estranhar a questão. Como ele especificou que ele está dentro de um navegador de internet, então você vai entender que ele está nos bastidores por trás, certo? Então, ó, essa questãozinha é correto. E como é que eu sei o que é um HTML? HTML é uma linguagem de formatação de texto binária, tá? Binária. Então, se você quer saber como é que foi desenvolvida a página do PCI Concurso, do G1, da Folha de Pernambuco, do Diário de Pernambuco, é só quando você entrar no site, você clicar Ctrl mais U, tá? Ctrl mais U. E você vai ver que para estar aquela tela bonita, aquele texto que você lê, que você entende, por trás existe uma linguagem chamada linguagem binária, que é a combinação, tá, de caracteres e de algoritmos que fazem com que aquela página da frente saia bonitinha para você, tá? Então, HTML é uma linguagem de texto que fica nos bastidores do navegador, por trás de todo o conteúdo que você consegue ler e consegue entender. Beleza, meu povo? Então, essa aí tá tranquilinha, tranquilinha, tá certo? Essa aí vocês não esquecem mais. Segunda questão aí fala o seguinte, que ao digitar um novo e válido endereço de internet no browser, tá? Então ele diz, ó, um válido endereço da internet no browser em um equipamento devidamente configurado e conectado na internet, o serviço que traduz o nome do site para o respectivo endereço IP denomina-se DNS. Essa aqui também é uma questãozinha muito tranquila, tá? E toda vez que vocês forem fazer algum concurso na vida, tá? E numa questão de informática falar de DNS, você tem que entender que é o serviço de nome de domínio, tá? De nome de domínio. O que é que esse serviço traz para você? A partir do momento que você digita lá, como ele falou, lá no endereço lá, vou lhe dar um exemplo, www.pciconcursos.com.br, e você der um enter, dependendo da qualidade do serviço da sua internet, né, e quantos megas você contratou lá no seu servidor de internet, aquela resposta da página bonitinha vai ser em tempo imediato ou vai demorar um pouquinho. Então, o que acontece? Quando você digita o endereço lá, www.pciconcurso, que dá um enter, é simplesmente o DNS que vai lá no IP do servidor, tá? E traz a página para você. Porque, na verdade, o DNS, ele não entende o nome escrito PCI. Mas quando você bota PCI Concurso, por trás não tem a linguagem, aquele nome PCI Concurso, ele tem um IP, que é o servidor do PCI, tá? É aquilo que eu disse a vocês já em outras aulas. Quando a gente conecta uma máquina numa rede, ele não, assim, a rede, ela não absorve se ele é ACE, positivo, Dell, entendeu? Itautec, ele não especifica isso. Quando você ingressa uma máquina na rede, seja ela cabeada ou Wi-Fi, ingressou a máquina na rede, qualquer equipamento eletrônico, ele ganha um IP. Então, assim funciona com os domínios, né, com os serviços. Então, o G1, o servidor do G1 tem um IP, o servidor do PCI Concurso tem um IP, o servidor do GRAN tem um IP. Então, quando você vai lá e digita o nome do serviço e dá um Enter, ele vai buscar o IP. Por isso que ele disse lá, ó, que quando você digita no browser, e aí quem é o browser? O browser nada mais é do que o navegador, tá? O browser é o navegador.
Então, quando você vai lá e digita no navegador, certo? A netinha hoje está errando. No navegador, digitou lá o site devidamente correto, e ele diz que o serviço que traduziu o nome do site é para o respectivo endereço IP, denomina-se DNS. Perfeito. Essa é uma questão clássica que é inadmissível vocês errarem, tá? É inadmissível errarem nos concursos. Por mais que a ansiedade esteja lá, flor da pele, mas falou em DNS, você sabe que é o serviço de nome de domínio, tá? É ele que vai lá no servidor e traz a página bonitinha para você, entendeu? É como se fosse tivesse, por exemplo, dois funcionários descarregando um caminhão. Enquanto um está em cima, entrega a mercadoria para o outro bota na cabeça e leva para o depósito. Então é assim que ele funciona. Digitou o nome lá, g1.globo.com, deu enter, o que é que acontece? O DNS vai lá, identificou o servidor, traz e entrega o HTTP. E o HTTP, pum, mostra a tela para vocês que vocês conseguem ler e escrever. Beleza? É assim que ele funciona. O DNS vai buscar, traz a página, entrega o HTTP que é o texto, mostra o texto para vocês, a qual você consegue ler, interpretar e ficar tranquilo. Beleza? Certinho aí? De boa? Essa daí ninguém esquece também. Tá certo? Tá todo mundo entendendo? Deixa o like aí. Sim, sim. Show de bola. Vamos lá na terceira questãozinha. Diz o seguinte lá, que a figura reproduz de forma ampliada um dos controles que compõem a barra de configurações do Windows. Esse controle representa diretamente a configuração de rede. Então tá aqui, ó, o desenho, tá? Tá aqui o desenho, né? De um computador, né? De um computador, uma figurazinha do computador. E esse cabo aqui é como se fosse conectado. Então, cada vez que você coloca o cabo de rede, ele vai dizer que os dados estão trafegando aqui. Certo? Boa noite, Nayara. Que os dados estão trafegando aqui, tá? Se porventura você desconectar o cabo de rede, se fosse no Windows 7, o que é que ele faria? Isso aqui ficaria com um X. Como você está navegando no Windows 10, quando você desconecta o cabo de rede, vocês podem prestar atenção que lá perto do reloginho, esse desenho vai virar um globo terrestre. Vai virar um globo terrestre lá. Ou seja, a internet mundialmente não tem mais acesso. Fica só o desenho do globo. Tá? Isso no Windows 10, no Windows 11. Se for no 7, ele fica um X. Então, baseado nessa informação e lendo a questão aqui, o que é que vocês marcariam? Certo ou errado nessa questão? Vocês marcariam certo ou errado? Beto, marcaria certo ou errado? Certo, Eu certo, marcaria certo. certo. Daniel? Certo, beleza. Tranquilo. Então a maioria marcaria certo. Bolacha deve estar dormindo. Bolacha? Certo. Certo. Socorro. Socorro tá, acho que deu pausa. Darlan, certo. Bolacha já falou, gente. Tiara. Se liga só, meu povo. Vê a situação. O que é que eu digo direto a vocês? Que informática, às vezes, é um detalhezinho, tá? Na palavra, na questãozinha, que tira a gente de tempo. E muitos colegas, né, alunos, colegas, não tiveram a redação corrigida por conta de uma questão. Então, uma questão, se fosse do ensino médio, não fazia tanta diferença na vida da gente. Mas nos concursos públicos faz muita diferença. Então, se liga só. Todo mundo aqui disse que marcaria certo. Por quê? Porque baseado nesse desenho, esse desenho significa que a internet está ok. E aí ele diz aqui, ó, que esse controle representa diretamente a configuração de rede. Beleza. Só que vocês esqueceram de um detalhe.
tá? E aí vocês vão marcar para nunca mais esquecer esse detalhe. Aqui embaixo do computador existe uma barra a qual eu posso fixar, né, não é isso? Os meus ícones que eu mais uso, e a qual do meu lado direito tem minhas áreas de notificação, tem meu relógio, né, e assim por diante. Então, como é o nome dessa barra de baixo? Essa barra de baixo nada mais é do que uma barra de tarefas, tá? Uma barra de tarefas, tá? E lá no canto, não, Tiara, aqui embaixo é a barra de tarefas. Tudo que eu clicar e tiver mexendo naquele momento, fica como uma tarefa naquele momento, tá? Então aqui embaixo fica a tarefa. Na parte do canto, onde tem lá o relógio, aquilo outro, como disse meu amigo Claudio, é a barra de notificações, né? Então ali fica as notificações. Então, onde é que está o erro aqui? O cara disse simplesmente aqui na questão, besta e boba, o nome dessa barra era de configurações. Configurações. E aí tirou o candidato de tempo. E essa questão besta e boba não fez com que o cara tivesse a redação corrigida, porque ele perdeu uma questão. Então, isso não é barra de configurações, tá? Então, ó, a questãozinha tá errada. Esse íconezinho aqui aparece no canto, na barra de notificações, e não de configurações. O X da questão tá aí. Vocês acreditam? Tirou muita gente de tempo aí nessa questão. Porque a banca induziu você. Ela simplesmente botou o ícone e, de fato, faz a configuração de rede, tudo certinho. Mas só que em cima ela disse que é a barra de configuração. Entendeu? Então, anota aí de lado que o erro está aí nessa configuração aí. Não existe barra de configuração, existe barra de tarefas e lá na frente de notificações. Beleza? Essa é uma questãozinha boba, mas tirou a galera de tempo aí. Certo? Vamos embora para a próxima? Parabéns para a banca. É. Mas a ideia da banca, Glass Clay, é simplesmente foder a vida do cara, pô. Ela não quer saber de nada, né? Ela não tá ali para fazer amizade, não. Entendeu? Ela não tá ali para fazer amizade. Quando os miseráveis, né, dos examinadores vão elaborar a prova, aí o intuito deles é ferrar com todo mundo. Então eles vão botar os mínimos detalhes, né? Por isso que tem os recursos, e ela conseguiu. Por isso que tem os recursos, né? Por exemplo, tem uns 3 alunos que hoje falaram para mim que entraram com recurso para correção da redação, para tentar ver se tem a redação corrigida, porque da prova da PM, não. É para ir para o TAF. Eles colocaram lá uma regra lá, e aí eles contrataram uma professora, e a professora disse que tinham como ganhar para eles ir para o TAF. Mas só Deus sabe, agora você vai conseguir, né? Então a banca é complicada, mas é para isso que a gente precisa sempre estar exercitando. Beleza? Vamos embora. Na quarta questão, diz o seguinte aí, ó, que acerca dos conhecimentos básicos sobre hardware, tá? A impressora, ela é um periférico que é classificado simultaneamente como entrada e saída. Certo ou errado? Essa daí também é uma questãozinha clássica. Totalmente errado. Se fosse a porta, Isso, aí estaria certo. Mas essa isso. daí Então, ó, tá erradíssima. quando ele fala de só impressora, ele está especificando que a impressora ela é um hardware, né? E ela é classificada simultaneamente como entrada e saída. Nesse caso, não. Nesse caso, aqui, a impressora é só de saída, certo? Agora, se porventura ele fala que a impressora é multifuncional, tá? Ele precisa especificar na questão. Uma impressora multifuncional, aí se enquadraria no perfil entrada e saída. Como ele falou só impressora, então, questãozinha errada. Então, essa daí, como disse meu amigo Beto, essa daí foi de graça, né? Agora, lógico que a gente entende que alguns alunos, na hora da prova, adrenalina, esquece tudo, acaba marcando aí certo. Então, impressora é um periférico de saída. Mas se for multifuncional, entrada e saída. Beleza? É sair de boinha. Vamos aí para a quinta questão, certo? Que ele diz assim, na quinta questão.
Acerca do Google Chrome, a tecla de atalho para reabrir a última guia fechada seria Ctrl Shift T. Certo ou errado? Daniel já marcou certo ali. Certo, certo. Beleza. Alguém abriu a fila aí. Só essa questão tu refez ela antes do concurso da Civil. A mesma Isso. coisa, não foi, Daniel e Thiago? Só que eu coloquei com outro navegador. Coloquei com Edge. Tá? Beleza. Então, ó, Ctrl Shift T, como ele falou, reabre a última guia fechada. Beleza. E se você apertar Ctrl W, fecha a guia que está ativa, tá? Assim como se você colocar Ctrl T, abre-se o quê? Uma nova tela, uma nova janela. Beleza? Então eu estou aqui navegando aqui no Google Meet, conversando com vocês, mas se eu quisesse abrir uma nova tela, aqui uma nova aba, Ctrl T, de um novo texto, de uma nova tela. Beleza? Se eu quisesse fechar, né, já vi o que tem que ver, pesquisei, quero fechar. Ctrl W, tá? Ou Alt F4, também funciona. Então, questãozinha, quinta questão, correto aí, de boa. Beleza? Vamos para a sexta questãozinha aí, que diz o seguinte: considere a seguinte planilha, criada lá no Microsoft do Excel do pacote 2016 em suas configurações originais. E aí ele diz, ao se aplicar a fórmula, deu a fórmula aqui, tá? Então, ao se aplicar essa fórmula lá na célula C7, aqui, ele diz o seguinte, o resultado será 50. Então, o que foi que a gente aprendeu, tá? E a gente não pode errar uma questãozinha dessa. O que a gente aprendeu? Toda vez que a fórmula em Excel, seja pacote 2016, 2019, 2013, 2010, pacote Office 365, a regra é a mesma, tá, pessoal? A regra é a mesma. Então, assim, toda vez que ele falar maior e menor, ele vai te dar o quê? Vai te dar intervalo e critério. Falou em maior, falou em menor, intervalo e critério. Sempre. Beleza? Essa é a primeira regra. Segunda regra. Se ele falar em máximo e mínimo, ele vai te dar só intervalos. Não existe critério, só o intervalo. Quem é o máximo de A1 até A10? Te deu só o intervalo. Naquele intervalo, tu vai procurar o máximo. Beleza? Se ele fala, quem é o mínimo? O mínimo de A1 até A10. Naquele intervalo, tu te vira. Tu procura o mínimo lá. Agora, se ele falar, quem é o maior, como ele disse ali, de B2 até B6, ele vai dizer o quê? Ah, eu dei um intervalo, mas eu preciso ter um critério. Não é só qualquer maior. Então, quando ele diz que ele quer o maior de B2 a B6, ele quer simplesmente o segundo maior. Então, beleza. Então, ó, B2 até B6. Então, o que ele diz lá? De B2 a B6, o segundo maior. Então, ó, o primeiro maior, 50, tá? E o segundo maior, 30. Então, nossa resposta aqui é 30 e não 50. Então, eu vi alguém, a galera aqui respondendo, né? 30, 30, tá errado, é 30. Então, parabéns mesmo para vocês, tá? Eu fico muito feliz com uma questãozinha dessa, vocês estão acertando. Esses dias um aluno que tá aqui no grupo falou assim para mim, rapaz, evolui demais, viu? Eu não sabia de porra de nada. E agora já consigo resolver. Que bom, né? Que bom que a mensagem está chegando de forma positiva aí para vocês, de uma forma simples e objetiva, tá? Então, ó, lembrem-se sempre dessa regra. Maior e menor, intervalo e critério. Máximo e mínimo, só intervalo. Beleza? Essa aí não esquece mais. Então, nesse caso, ele quis o segundo maior. Primeiro maior, 50. O segundo maior, 30. Beleza? De boa? Se porventura ele quisesse o menor, eu quero o menor de B2 a B6.
Primeiro menor 10, segundo menor 15. Beleza? Só para vocês entenderem e fechar o raciocínio aí. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Diz o seguinte: acerca dos conceitos e tecnologias relacionadas à internet, os pequenos arquivos que são armazenados pelo navegador de internet no computador, com informações da navegação, recebem o nome de cookies. Cookies. Certo? Então, o que seriam os cookies? Os cookies nada mais é do que pequenas partículas, tá, que ficam armazenados no computador cada vez que você acessa cada site. Acessou o G1, uma partícula é armazenada na máquina. Acessou o PCI, mais uma partícula, tá? Para que serve esses cookies, tá? Simplesmente para, como é que eu posso dizer a vocês? Para quando vocês terem acesso àquela página, ela está simplesmente já carregada, só que ocultamente. Então, por exemplo, se eu vou aqui e digito G1, como eu acabei de dar um exemplo, tá? Mas eu não desliguei a máquina, tá? Então, entre aspas, ela fica numa memória virtual, aquele cookie, tá? Então, se daqui a meia hora, 2 horas, 3 horas, eu for lá e digitar G1 novamente e dar um Enter, você vê que no instante a página vai ser carregada. Por quê? Porque ela está em cache. Ela está em cache. Ela fica como se ela fica na beira do campo, se aquecendo. Foi acionada, entrou em campo, tá? Popularmente falando. Então, o cookie é assim que ele funciona. Pequenas partículas, tá? Agora, se porventura você desliga a máquina, tá? Ah, o cookie sumiu? Não, o cookie não sumiu, tá? Dentro da pasta chamada Arquivos e Programas, tem lá uma pastazinha chamada Cookies, tá? Então, ela não some. Só que se você desligar a máquina, tá? E ligar novamente, é um novo acesso, tá? É um novo acesso. Se porventura, aonde você ligou, o acesso do roteador for aleatório, então pegou-se um novo IP, entendeu? Então, assim, é por isso que serve os cookies, porque ele agiliza o processo. Por isso que depois que entrou em vigor a LGPD, a Lei Geral de Processamento de Dados, tá? Não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que você acessa um site, no rodapé do site, ele pergunta se você quer aceitar ou não os cookies. Isso agora é norma. Todo site diz isso. Ah, se você desligou o computador, vai aparecer isso. Mas se você ficou com o computador ligado, tá? E só fechou o navegador, se você entrar novamente, não vai mais aparecer aquela mensagem se você aceita ou não os cookies. Não aparece mais. Por quê? Porque até então, aquele IP está predominando ali. Ele não mudou o IP, entendeu? Então, fiquem ligados. Acessou o navegador, rodapé, cookies. Aceita ou não os cookies. Se você falar que não aceita, não tem problema. Mas vai demorar um pouco mais a carregar a página, tá? Então, outro detalhe. Se porventura você estiver navegando pelo navegador do Google Chrome e você não quiser deixar rastro, estiver navegando no anonimato, esses cookies não ficam armazenados. Não fica histórico, não fica nada, tá? Então, localmente, qualquer pessoa, né, doméstico, falando assim, não vai saber que você acessou tal site. Ah, vou procurar os cookies. Também não vai não vai encontrar. Agora, como eu já falei em outras aulas, os navegadores, os servidores que você tiver acesso, esses sim vão ter acesso. Então, se porventura vocês fizeram uma cagada, né, e for tentar prejudicar alguém, e vou entrar no anonimato, vou mandar um e-mail para tal fulano, e essa pessoa depois achar que foi você, entrar com uma queixa e virar um processo, e aí o juiz determinar através de ordem judicial que aqueles sites mandem para saber se naquele dia teve acesso, os sites têm como saber que tal IP, tal dia, tal hora, acessou a plataforma deles, tá? Fala, Darlan. Fala, Daniel. Oi, Emerson. Aí, no Oi. caso, para você ficar oculto mesmo, seria na Deep Web? Na Deep Web,
tá? Porque é uma coisa que você, assim, não tem criptografia ali. Mas também na Deep Web, Daniel, você fica vulnerável, né? A vírus, a um monte de coisas, né? Na Deep Web. Você, na verdade, você não tem nenhuma segurança ali. Essa é a realidade. Entendeu? Sei. E você, assim, tem um lado bom, que você vai ficar totalmente, né, oculto. Mas, por outro lado, algum hack pode invadir e pode roubar informações suas, né? Você achando que está abalando e daqui a pouco está sendo abalado. Entendeu? Então é assim que funciona. Então, pessoal, acerta uma questãozinha aí, como eu falei aqui, correto. Beleza? Os cookies ficam lá armazenadas as informações do acesso naquele dia no navegador. Beleza? A oitava questão diz o seguinte, que ao realizar uma pesquisa lá na internet, o Google, por ser case sensitive, ele distingue palavras digitadas em maiúsculas daquelas digitadas em minúscula no texto a ser pesquisado, tá? No texto a ser pesquisado. Então, o que é que vocês marcariam? Com certeza marcariam errado, tá? Porque, na verdade, o Windows, ele não é case sensitive, tá? Ele não é case sensitive. Ele não difere maiúsculo, minúsculo, minúsculo, maiúsculo. Não. Se você colocar lá carro minúsculo, ele vai te dar resposta de carro. Se você colocar carro maiúsculo, ele também vai te dar a resposta do mesmo carro, tá? Só que isso no Linux, isso tem uma grande diferença, tá? O Linux, ele diferencia o maiúsculo e o minúsculo, tá? Então fica ligado nisso aí, tá? Fica muito ligadinho nisso aí, beleza? Como ele disse ali, ó, o Google pode ser case sensitive, distingo não, ele não é case sensitive, tá? Ele não é case sensitive, ele não faz essa distinção. Pode pesquisar de boa, tanto no maiúsculo como no minúsculo, que as respostas vão ser as mesmas. Beleza, povo? A nona questão diz o seguinte, que na célula E4, tá, da planilha, foi digitada a seguinte fórmula: concatenar B1 e B2 e A1 e B3 e C2. Por que eu dei esses intervalos? I? Porque nada mais, nada menos, temos aqui um ponto e vírgula, tá? Então, cada vez que uma célula ou outra tiver ponto e vírgula, tá? Você vai narrar I. Se tivesse dois pontos, eu tinha que dizer assim, concatenar B1 até B2. Só que não tem dois pontos. Todos têm ponto e vírgula, tá? Então, ó, concatenar B1 e B2 e A1 e B3 e C2. O resultado produzido nessa célula será 5 e 6 e 3 e 7 e 7. Vocês marcariam certo ou errado? O que é que vocês me dizem aí? Lembre-se que concatenar em Excel é juntar todo mundo. Concatenar é juntar todo mundo. Beleza? Essa daí, Marjorie responde aí, né, Marjorie? Essa daí ela sabe. Então, falando certo, Tiara errado. Beleza. Pessoal, meu povo, como eu disse para vocês, quando o cara diz concatenar, ele junta todo mundo. Porém, ele junta todo mundo num único espaço. Ou seja, essas vírgulas aqui, ponto e vírgula, somem. Ou seja, se ele falasse que o resultado produzido na célula fosse 5.656.377, aí vocês marcariam correto. Só que ele disse que o resultado é 5 e 6 e 3 e 7 e 7. Só botar a borracha aqui para pegar a borrachinha aqui para
Vê só. Vê só. Vê que a banca aqui, ela ludibriou vocês a marcarem correto. Por quê? Porque ela repetiu o ponto e vírgula que tem aqui, ó. Ela simplesmente repetiu, ó, tudo isso aqui. Quando, na verdade, era só para ela dizer que o resultado era 5.056.377. Sem ponto e vírgula. Sem ponto e vírgula. Então, meu povo, quem marcou aí correto, marca errado, tá? Marca errado aí. Porque, na verdade, não tem um ponto e vírgula. Então, aí a questão ficou errada. Ô, Emerson, Oi, do mesmo jeito, fala, Gato. se fosse nome, né? Se tivesse pedindo uma coluna, por exemplo, D7 e D9, né? Aí tivesse o nome Isso. de alguém, aí você ia juntar. Tipo assim, Emerson, aí tinha professor na outra coluna, aí tinha informática. Aí juntava Certo. tudo, né? Emerson, Tinha que ser professor professor, Everson, informática. informático. Tudo junto, Isso. sem ponto, sem vírgula, sem nada. Uhum. Quando ele diz concatenar, junta todo juntar. mundo numa única cela, sem mais delongas, como diz a história, sem ponto nenhum e vírgula, tá? Então, concatenar é isso. Concatena todo mundo. Você pegar todo mundo e botar numa caixinha, um do lado do outro. Se é fedendo ou não, o problema é de vocês. Vai ficar todo mundo junto, numa única cela. Igual o Beto fez aí no cabo aí. Vê? Fica todo mundo aí. Bom das aulas, você dá exemplos muito rasteiros, aí a gente termina lembrando. Vê Eu aqui. que sou péssimo em informática, eu tô desenrolando, rapaz. Então você nunca mais vai esquecer do concatenar. Você vai lembrar que o concatenar é você pegar todos os seus clientes, juntar tudo numa cela, tá? E quem não fazia o Pix fica lá preso. Deixa lá, tudo preso lá. Fala, Daniel. Ô, Emerson, aí Oi. no caso é a mesma coisa daquela questão lá da civil lá, substituir, é? Não, naquele caso lá da questão do civil, ele substituía, né? Agora eu não tô com ela, Isso. eu não tô com ela na tela lá. Naquele caso, Tipo naquele caso, concatenar também, mas naquele caso substituir. ele dizia que trocava uma cela pela outra, e substituía, né? Se não me falha a memória. Naquele caso, sim. Nesse caso, não. Ele disse assim, nesse caso. E lá na cela na cela E4, ele disse assim, concatenar. Então, ele está dizendo o seguinte, quando você pegar a cela E4 aqui dentro, o resultado aqui tem que ser esse aqui, ó. Você tem que botar essa numeração todinha aqui. Porque ele disse que ali dentro você joga B1, B2, A1, B3 e C2. Entendeu? Fala, Marjorie. Professor que me cobra no ao vivo, eu não quero. Fala, Marjorie. Esse concatenar, tu esquece ou não? Não. Esse não esquece, não. Esse aí ficou guardado, né? Tá vendo aí? A gente cobra no ao vivo aí que responda isso, Marjorie. Aí você nunca mais esqueceu. Lembra qual foi a questão do concatenar que você nunca mais esqueceu? 86.399, não foi? Eita, meu HD não é bom como o teu, não. Foi. Era 86399. 86.399. Foi. Tá vendo? Você lembra que não é a mais. Só não lembrava do número, mas eu lembro. Tá certo? Cuide. Tá cochilando aí. Pela voz tá cochilando, viu? Beleza, Beto? Beleza, Daniel? Você pareceu com o Darlan Barros. A gente passou um dia e uma noite, a gente praticamente passou um dia estudando em Recife. E quando terminou a prova, eu disse, porra, tu viu aquela questão daquele dia da aula do pau, tal, veio do mesmo jeito. Ele disse, sim, Darlan, tu é uma enciclopédia, Darlan. Pois é, Beto. É por isso que eu digo que, se você analisar, toda vez que você vai conferir um gabarito de um concurso que você fez, as questões que você errou, você nunca mais esquece. As que você acertou, beleza, acertou, segue o baile. Mas as que você errou, você nunca mais esquece. Então, se você fazer outro concurso, cair essa mesma pergunta, ou, né? Aí você diz, porra, no concurso tal, eu levei pau nisso. Tiara que sabe.
2017, Glassfade também. 2017 tem uma tal de Trucar, que deixou quase todo mundo, o mundo todo fora na época era agente penitenciário do Ceará, fora da parada, por conta de Trucar. Mas hoje, se cair uma questão falando de Trucar, ninguém esquece mais. Infelizmente, as coisas ruins da vida, a gente não esquece, entendeu? Mas assim veio. Vamos para a próxima aí. Emerson, Oi? é feita a questão de história que está na PM, pô, do Leão Marinho. Cavalo Marinho. Puta Olha, merda. tá vendo? Aí, ó, o índio aí falando aí. O índio, na prova da PM Pernambuco, é um danado de um leão marinho, que até o professor Diego ficou dando risada, não foi? Aí, pronto, ninguém nunca mais vai esquecer dessa porra, desse leão marinho aí. Leão não, cavalo marinho. Cavalo marinho, oi? Nunca mais ninguém esquece dessa porra. É igual, por exemplo, toda vez que eu começo uma turma, eu falo que eu nunca mais esqueci o cara relevo, né? Porque eu levei uma porra de uma pizza, conta de uma porra de um relevo. Porque eu não soube responder. E aí foi um bilhetezinho e só entrava no outro dia com a mãe e o pai. Aí papai disse, como eu não posso ir, que eu vou trabalhar, aí vou dar uma pizza. E disse a mamãe, amanhã você entra com ele lá na escola. Pronto. Aí eu nunca mais esqueci. Eu era segunda série, porque eu levei uma pizza. Então, ó, relevo é a forma da superfície da Terra. Tá vendo? Vamos embora. Vamos para a 10ª. E o seguinte, com relação ao Google Chrome, o ícone ao lado, ele é utilizado com a finalidade de definir o site exibido na tela como homepage inicial. Ou seja, esse ícone aí, ele representa a sua página inicial. Verdadeiro ou falso? Ou certo ou errado? O que vocês marcariam? 10 errado. Tá? Errado. Beleza, meu povo. E esse ícone aqui representa o que para vocês? Os seus. Falou em estrela, está no seu pódio, né? Toda estrela é pódio. Se está no seu pódio, então é para você uma coisa favorita. Então, ó, se ele quisesse a homepage, você ia ter o desenho, tá? De uma casinha. Aqui é seu, como disse nosso amigo Darlando, favorito. Isso. Favorito. E alguém sabe me dizer aí, favorito. Qual é o atalho para favorito? Alguém sabe aí, lembra? Ctrl o quê? Ctrl F. Ctrl F. Né? Ctrl F? É. Ctrl D. Ctrl D. Olha aí. B não, D. Se é favorito, se liga só. Se ele é favorito, tá no meu pódio, tá? Então eu faço o quê? Ctrl D. Por quê? Depois, outra hora, eu acesso ele. Então, Ctrl D, depois, tá? Ctrl F é para pesquisar dentro do site. Então, digamos que hoje você quer saber se você passou no concurso. Aí sai uma lista lá com 7.000 nomes. Aí você, puta merda, procurar meu nome aqui vai ser pau. Ctrl F. Né? Aí ele vai abrir uma caixa de pesquisa, você coloca lá seu nome, dá um enter, e ele vai dizer sua pontuação lá, vai dizer lá se você está aprovado ou não, se passa para a próxima fase ou não. Então, Ctrl F, pesquisa. Ctrl D, favorito. Ctrl H, histórico. Alguém sabe me dizer de download qual é o atalho? Download? Ctrl J. Isso aí, Ctrl J, de já feito o download. Show de bola. Então, meu povo, 10ª questãozinha errada aí, tá? Vamos de 11. A 11 diz assim, ó. Lá no modo de navegação anônima, lá do Google Chrome, até aí ok, né? Aprendemos que no Google Chrome a navegação é anônima. No Mozilla Firefox, a navegação é privativa. E no navegação do navegador Edge e do Internet Explorer, a nomenclatura muda para in private, tá? Google Chrome anônimo, Mozilla Firefox privativa, privado, e Edge e Internet Explorer in private, beleza? Tecla de atalho, Ctrl N para anônimo e
para os outros navegadores, Mozilla Firefox, Internet Explorer e Edge, Ctrl Shift P, tá? Então, para Google Chrome, Ctrl Shift N, beleza? O único que muda é o Google Chrome, que é de N, de anonimato. O resto é tudo Ctrl Shift P, beleza? Então lá, no modo de navegação anônimo do Google Chrome, as páginas visitadas não são registradas no histórico de navegação, mas os cookies sejam mantidos após as páginas terem sido fechadas. Errado, a gente acabou de falar, né? Que se você navega no anonimato, no privativo, no in-private, os cookies não ficam registrados, assim como os históricos, tá? Então, ó, errado, tá? Errado, errado. Vamos de 12. Fala, Beto. A pergunta, desculpa, a pergunta do Daniel naquela hora, como foi interessante nessa 11ª aí. Isso, da Deep Tu Web, não lembra da foi? pergunta dela? Viu aí? Foi da Deep Respondeu a Web. pergunta. Valeu, Isso. Daniel. Parabéns por a pergunta lá, viu? Foi fantástica. É para isso que serve essa interação da gente aqui, né? Por isso que eu abro o microfone para vocês levantarem a mãozinha e perguntando e a gente tirando as dúvidas e anotando aqui os bizu. Show de bola. Vamos embora. A 12ª questão diz assim, que lá no Excel 2019, tá? Na configuração original, o menu que contém a opção para inserir um comentário é na guia revisão. Certo ou errado? Então, povo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí ele botou que o Excel de 2019. Mas se você for no 2016, se você for no 2013, no 2010, no Office 365, a resposta é a mesma, tá? De fato, se você for lá, na opção inserir comentário, vai estar onde? Na guia revisão, porque é lá onde você vai revisar toda a sua planilha, tá? E vai dizer se você vai inserir um comentário sobre aquele diagnóstico ou não. Então, quando ele diz que inserir comentário está em revisão, aí você marca lá no dia certo. Beleza? Essa aí foi, como diz no Ceará, caldo de bila. 13ª questão diz o seguinte, que em uma impressora jato de tinta colorida, há normalmente 4 cartuchos, beleza? De tintas em seu reservatório, cujas cores são, além do preto, azul, amarelo e um cor de rosa, tá? Então, o que é que vocês precisam saber? Errado. Quais são os tipos de impressora que temos? Temos impressora laser, são aquelas impressoras de toner, né? Que você tem um potezinho, você vai lá, manichê e tal. Aquela é toner, ele é a laser. Temos a impressora matricial, que são aquelas impressoras de fita, que eu acho que até hoje só os escritórios de contabilidade alguns usam, porque você usa aquelas folhas carbonadas e o Detran, tá? Temos... Fala, Marjorie. Fala, Darlando. Quer falar? Só repete a resposta dessa 12 aí, que eu acho que eu cochilei, que eu tô dormi aqui, não prestei atenção. 12 é correto, é certo, pô. 12 é certo. Beleza. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Então, a impressora a laser, que é de toner. Lembro sim. Então, ó, impressora laser é de toner. Impressora de fita é matricial, tá? Impressora que contém cartuchos, como ele falou, é a jato de tinta, tá? Impressoras que já vem com aquele tanquezinho embutido é ecotanque. Impressoras de gráficas para adesivar carros, painéis, outdoor, chama-se plotter, beleza? Então ele disse aí, ó, que existe, além do preto, existe 4 cores: azul, amarelo, cor de rosa. Como você disser aí, tá totalmente errado, porque o nome não é azul, o nome é ciano, tá? O nome é ciano, tá? Então não é azul, é ciano. O nome não é cor de rosa, o nome é magenta. Magenta. Então, preto, ciano,
amarelo e magenta, tá? Pois é. Beleza? Então, façam essa anotação aí, ó. O azul, ciano. O cor de rosa, como ele disse aqui, magenta. Beleza? Então, questãozinha tranquila aí sobre impressoras. Tá na parte de hardware lá. A 14ª questão diz assim, ó. O sistema operacional Linux, embora ele seja amplamente difundido, está indisponível para utilização em computadores pessoais, estando seu uso restrito aos computadores de grandes empresas. Essa daí não tem nem o que discutir, né? Ao contrário, as grandes empresas hoje, as grandes empresas hoje, né, assim como os órgãos públicos, estão justamente atribuindo ao sistema operacional Linux, tá? Por quê? Porque não precisam pagar. Não precisam pagar. É por isso que nos concursos públicos, quando ele falar sistema operacional, ele bota Linux e Windows. Porque você pode se deparar, chegar numa delegacia da vida, para tomar, você tomou posse, começa a trabalhar. E aí você chega numa delegacia e tá lá, Linux. Você não sabe nem como é que vai. Então você precisa ter uma noção, pelo menos o Linux básico lá, né? Saber que não vai ter o Word, vai ter o Write, certo? Saber que não vai ter Excel, mas vai ter o Calc. E assim por diante. Então, os órgãos públicos, principalmente os órgãos públicos, hoje estão aderindo ao Linux, porque compram máquinas em massa e não precisam de pagar licença. É grátis, como disse o Tiara aí. Beleza? Então, quando ele disse aí, ó, restrito, podre, errado. Beleza? Bora de 15. De 15 diz o seguinte: as redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência, como LAN, MAN, WAN, CAN, TAN e PAN. Certo ou errado? E aí, Então, TAN. Errado. Beleza. Vamos lá. Rede LAN, eu sei que existe, tá? Rede LAN, eu sei que existe. É uma rede local, é né? porque essa TAM eu nunca ouvi falar, eu colocaria errado, porque a CAN é de campos, né? Agora essa Isso. TAM aí eu nunca vi nem. Isso. Como disse Darlando, TAN é de empresa aérea, né? Aí foi uma pegadinha da banca aí, mas a banca jogou, parada. Agora, LAN, local, MAN, metropolitana, cidade, WAN, longa distância, CAN, campus universitário, tá? TAN, tá, aí tá o X da questão aqui, o erro, tá? E PAN, pessoal. Mas deixa eu dizer um detalhe a vocês. Para concursos públicos, até hoje, só se cobrou PAN, LAN, MAN e WAN. Só se cobrou 4 tipos, tá, de redes de computadores para concursos públicos. Mas, se eu disser a vocês que existe uma rede chamada de RAM, chamada RAM. Então, se um dia você se deparar com isso, vocês vão se lembrar dessa aula. Existe uma rede chamada de RAM, tá? Ela está acima de uma LAN, tá? Ela pega uma distância a mais de que é uma LAN, que é uma rede local, está abaixo de WAN, tá? Então ela fica intermediária ali, ó. LAN e WAN, tá? Só que não cai para concurso público. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem uma rede chamada RAM, tá? Que justamente é as redes que eles usam no perímetro, em perímetros, entendeu? E fica depois da LAN e antes da WAN. Usam em perímetro, que é como se fosse uma sub-rede da MAN, da metropolitana, de cidade. Como cidade existe o perímetro, ela se usa nesses perímetros aí, entendeu? Mas não cai para concurso público, tá? Não cai para concurso público. Para concurso público só cai essas 4 aí, beleza? Só para vocês terem conhecimento. Se um dia vocês se depararem com alguma resposta que tenha RAM, aí vocês vão lembrar dessa aula, beleza? Então, ó, 15, errado, beleza? 15 tá errado. A 16 fala assim, ó.
que a execução de um atalho de teclado possibilita o acesso à janela do gerenciador de pastas e arquivos, conhecido por explorador de arquivos. Esse atalho de teclado corresponde a pressionar em sequência e simultaneamente as teclas logotipo do Windows mais D, logotipo do Windows mais D. Certo ou errado? Né? Certo ou errado? Então, o que acontece? Eu ia de errado, nunca ouvi nem falar nessa tecla aí. Quando a gente não veio falar, tem que botar errado mesmo. E, Betão, quando ele fala tecla logotipo do Windows, é simplesmente essa tecla que tem aí embaixo do teu teclado, ao lado se for notebook, ela fica ao lado da tecla FN, essa bandeirinha do Windows, tá? Fica entre FN e o Alt. Se for no computador tradicional, sem ser notebook, ela fica entre o Ctrl e o Alt. Não tem a tecla FN. Beleza? Então, quando ele fala logotipo do Windows, tá? Logotipo do Windows, é essa teclazinha que tem a bandeira do Windows aí. Beleza? A banca também, Beto, pode chamar essa tecla, se ela, ao invés de ela chamar a tecla logotipo do Windows, ela pode chamar essa tecla de Wiki. Wiki, tá? Ela também é chamada de Wiki. Beleza? Então a banca poderia dizer assim: existe uma sequência de tecla de atalho, apertar a tecla Wiki mais D. Ela poderia falar isso. Então agora você está sabendo que o Wiki também é a tecla do logotipo onde tem a bandeirinha do Windows. Só que ele diz o seguinte, né? E para você acessar quem? A janela do gerenciador de pastas e arquivos. Entendeu? Então, assim, é onde você vai gerenciar todas as suas pastas. E ele disse que lá é considerado como o quê? O explorador de arquivos. Explorador de arquivos, né? Onde você vai gerenciar as pastas, onde vai ter o acesso rápido, onde você vai pesquisar as pastas, tá? E ele disse que para você chegar lá, você tem que apertar logotipo do Windows mais D. Essa resposta está errada, Beto. Por quê? Se eu quero acessar justamente o explorador de arquivos, é logotipo mais é de explorador, tá? E não de, Beto, seria de desktop, área de trabalho. Então, se porventura você clicar em logotipo do Windows, clicar na Wiki, tá? E em sequência apertar a letra D, ele vai levar tu para a área de trabalho. Ele vai minimizar tudo que tiver aberto e vai aparecer só a tua área de trabalho. Por quê? Porque você acionou o Windows mais D, desktop, área de trabalho. Beleza? Então, como ele falou lá, explorador de arquivo, o Windows mais E. O Windows mais E. Beleza? Se você quisesse acessar as configurações da máquina, o Windows mais I. Tá? Aí você acessava as configurações da máquina. Beleza? Então, Para ó, bloquear. Bloquear. Windows mais L. Para bloquear, você tem várias opções, né? Você tem Ctrl Alt Del, bloqueia. O Windows mais L também é outro bloqueio, tá? Então tem várias opções. Beleza, Dani? Tranquilo? Bora de 17 aí. E fala o seguinte, lá no Outlook, né? E aí a gente tá falando dos correios eletrônicos, né? Dos e-mails. Então lá no Outlook, é possível você enviar uma mensagem de forma oculta para o usuário, sem que se exiba o endereço do remetente. Certo ou errado? O que é que vocês marcariam aí? Certo. 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 Darlando Barros, o que é que você disse para mim? Errado. Mas isso que era errado. Nayara, que não é Nayara, é Adriano. E aí, índio? Marcaria o quê? Certo. Olha, Bolacha disse que era certo. Graça e Cleide, o que é que você marcaria, minha jovem? Tiara. Natália
Cícera Natália, Socorro, o que é que diria aí? Certo. Vamos lá. Certo. Errado. Bom, temos aí 6 certos e 2 errados. Beleza? Então vamos lá, vamos ler. Vamos ler aqui novamente. No Outlook, é possível você enviar uma mensagem de forma oculta. Perfeito. Cláudio. Cláudio cochilou, agora que eu tô lembrando dele aqui. De fato, eu posso mandar uma mensagem para qualquer um de vocês aqui, tá? De forma oculta. E ele diz o seguinte: é possível enviar uma mensagem de forma oculta para o usuário, beleza? Sem que se exiba o endereço do remetente. Poxa, e quem está mandando a mensagem é o além, é? E a pessoa não tem que saber quem foi que mandou uma mensagem para ela, não, é? Então, não é que sem que se exiba o endereço do remetente. O endereço do remetente tem que ser exibido, sim, porque a mensagem tem que sair de alguém, né? Tem que sair de Zezinho para Chiquinho, de Maria para Zefinha, entendeu? Agora, o que é que ele diz aqui? Onde é que está o erro? É possível enviar uma mensagem de forma oculta para o usuário, sem que se exiba o endereço do destinatário, não do remetente. Eu posso mandar uma mensagem aqui para a Marjorie, tá? E posso, sem que ela veja o destinatário Glassiclade, tá? Fala, Marjorie. Fala, Daniel. Vai falar? Agora, no caso, o CC e o para não vê, não é isso? Isso. CC é com cópia, beleza? Tá? Com cópia. E o que não vê é o CCO, com cópia oculta. Então, não vê o CCO. a linha de raciocínio, no caso, o Isso. CC e o para não vê o CCO, mas o CCO vê o CC e o para. Deixa eu bolar aqui, para a gente entender melhor, né? Tem o para, correto? Com cópia oculta. Beleza? Então, ó, Dani. Beleza. Com cópia para Beto. Com cópia oculta para Tiara. Então, o que acontece? O que é que acontece? Daniel vai saber que Beto recebeu o mesmo e-mail dele. Beleza? Só que nem Daniel, nem Beto sabe que Tiara tá na parada visualizando tudo. Mas Tiara sabe que Beto e Daniel receberam aquele e-mail. Finalizou agora? Deu para entender? Quando ele diz aqui que você pode enviar de forma oculta, ok. Sem que se exiba o endereço do remetente, não. O remetente tem que sair de alguém, né? Tem que sair do servidor de alguém. Então, como é que Daniel, Beto, vai receber uma mensagem? A mensagem tem que ter vindo de alguém. Ou de José, de Maria, ou de João. Tá? Se não tiver o remetente, né, como é que vai mandar uma mensagem? Porque o remetente é justamente a caixa de correio eletrônico da pessoa. Então, por exemplo, se eu abrir meu e-mail, o e-mail vai sair de Emerson. O e-mail não pode sair de Glassiclade, que eu não abri o e-mail de Glassiclade, abri o meu. Então, o remetente, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Agora, o que não é obrigatório, né, como eu disse ali, de forma oculta, sem que se exiba o endereço de quem? Do com cópia oculta, do com cópia, que são os destinatários. Então, eu posso mandar um e-mail de forma oculta, como eu mandei aqui para a Tiara, sem que se exiba quem? Os destinatários, e não o remetente. Entendeu? Então, aí, ó, questãozinha. Fala, Daniel. Outra dúvida. Por exemplo, Manda. Eu estou mandando para você, Tiara, Beto, com cópia oculta. Somente, com cópia oculta para vocês 3 ou 4 pessoas. Aí você vê que eu estou mandando para Tiara? Não. Nem Tiara, só com cópia oculta. Só. Se você mandar, por exemplo, se você mandar aqui para Emerson, tá? Com cópia
para ninguém. Mas você chegou no cópia oculta, botou Beto, Tiara, Glacia Cleide, Jéssica, Nayara, entendeu? Ou seja, cada um que está no cópia oculta não enxerga o outro. Não enxerga o outro. Certo. Vai enxergar só o para que foi para mim, para Emerson. Entendeu? Entendi. Isso a galera faz muito em empresa, entendeu? Às vezes o chefe manda um e-mail para alguém, mas aí o chefe tá lá numa cópia oculta. Aí um funcionário babão, e aí, como é que tá fulano, tal, não sei o que, aí o cara responde para todo mundo. Só que aí o chefe já se ligou ali, porque ele tá ali só de camarote visualizando todo mundo, porque ele tá na cópia oculta lá. Quando você, Dani, deixa eu te explicar, quando for fazer os próximos concursos e cair uma questãozinha dessa, sempre é bom fazer o esqueleto, tá, da mensagem, porque aí se você for na lógica, na cabeça, você acaba confundindo. Monta esse esqueleto igual eu fiz aqui, com cópia oculta, que aí você vai eliminando, aí principalmente se for A, B, C, D, você vai eliminando ali as letras, fica mais fácil para você. Beleza, irmão? Vamos de 18. Diz o seguinte, da 18. Ô, Emerson. Oi, fala, Graça. Eu assisti uma aula que... Caiu a conexão dela. Daqui a pouco ela volta. Vamos para 18. Ele diz assim, lá no Windows 10, tem por padrão uma ferramenta denominada restauração do sistema, pela qual é possível retornar o sistema a um ponto de restauração que você escolher. Certo ou errado? O que é que vocês dizem? Lembre-se que ele diz por padrão, tá? Então, por padrão, meu amigo Daniel, Cláudio, aí os demais que responderam. Eu não saberia responder essa daí, não. Sabe não, Beto? Não. Betão, deixa eu te dar um bizu aqui. O bizu que é... Assim, a dúvida é o seguinte, por padrão, ele está exclusivamente. Entendi. Mas deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você lê uma questão de informática e ela falar por padrão, é porque ele já vem de fábrica. Já vem instalado. Entendeu? O meu SQL já vem instalado. Eu entendi a pergunta. Eu não saberia responder ela aí. Se viria ou não essa aí, sabe? Isso. Não. Mas assim, a restauração dos sistemas, ele foi implementado a partir do Windows XP. Por quê? Porventura, digamos que você hoje chegou aí na escola e trabalhou normal, certo? Beleza, trabalhou tudo certinho, internet, tudo certo. Desligou o computador, amanhã, quando você ligou o seu computador, digamos que sua Wi-Fi não pegou. Aí você faz assim, não pegou. Ontem eu trabalhei normal. Então, se você colocar embaixo, tem pesquisa aí embaixo, que é a Cortana, e você colocar restaurar, você vai ver que automaticamente, por padrão, ele vai mostrar o que tem na máquina. E ele vai dizer lá, restauração dos sistemas. Se você clicar ali lá, Beto, no Windows 7, você precisava marcar os dias. Hoje eu queria marcar o meu sistema. Você marcava ele, porque se lá na frente desse uma bronca, eu voltaria o ponto de hoje. Já o Windows 10 e o Windows 11, ele já faz isso automaticamente. Então, ontem você trabalhou, funcionou a internet, bacaninha. Só que hoje não está funcionando. Então, você simplesmente bota lá na pesquisa, restaurar o sistema, ele vai lhe mostrar a última data de ontem, com a hora de ontem, foi a hora que você desligou para ir embora para casa. Aí você marca a data de ontem e avançar, restaurar o sistema. O que é que ele vai fazer? Ele vai voltar o computador para aquele estado de ontem, entendeu? Ele volta para o estado de ontem. Por quê? Possa ser que sua internet não está funcionando, porque hoje, ao ligar, ele atualizou o drive e aquele drive está incompatível, não está pegando a internet, entendeu? Naquele momento ele não está pegando a internet, por quê? Porque o drive que ele atualizou ficou incompatível com o sistema. Então, quando você volta um dia anterior, restaura, aí ele traz e pega o drive que estava ontem. Aí funciona tudo bacaninha, porque se você chamar um cara que queira dar uma desperta, o cara vai dizer que vai precisar formatar a sua máquina. Aí vai ganhar aí seus R$80, sei lá, 60, 80, e aí para simplesmente ele voltar ao sistema. Aí ele vai dizer, ó, seu Beto, aqui eu vou ter que fazer um backup, aqui a gente vai ter que instalar o sistema novamente, aqui não sei o que, pronto. Vai fazer aquele AUE todinho. Mas ele vai simplesmente só restaurar o sistema. Então, por padrão, restaurar o sistema, ele já está pré-definido dentro do próprio sistema operacional.
Você não consegue desinstalar, você não consegue melhorar, você não consegue atualizar, ele já vem por padrão de fábrica, entendeu? Beleza? Beleza, Show beleza. de bola. Fala, Grazi. Queria falar, teu telefone descarregou, não foi? Tu saiu da live aqui. Quer falar? Não, passou. Deixa quieto. Passou? Beleza, então. Quando lembrar, tu fala aí, tá? Bora 19. Fala assim, ó. Ao utilizar o recurso de enviar para, disponível a partir do clique com o botão direito do mouse sobre uma pasta do Windows 10, a partir de quem? Do explorador de arquivos, e simplesmente você selecionar a área de trabalho, o comportamento padrão do Windows é mover aquela pasta. Por quê? Porque você acionou enviar para. Certo ou errado? É que você marcaria. Então, ó, o recurso enviar para, dentro do explorador de arquivo, vai fazer por padrão mover a pasta. O que é que vocês marcariam aí? Certo ou errado? Ele move a pasta. Enviou para. Cláudio falou que estava errado. Daniel errado. Tiara errado. Então, como diz lá no Supremo, eu voto com o relator. Show de bola, Darlan. Por quê? Quando você envia para, você não move a pasta. Em si, você envia um atalho daquela pasta. Então, você move a pasta? Não. Você simplesmente envia um atalho para aquela pasta. Envia um atalho. Beleza? Você não move, você envia um atalho. Show de bola. Vamos de 20 aí, galerinha. E 20 diz o seguinte, que dentro do navegador do Google Chrome, do sistema operacional, é possível abrir uma nova guia através das teclas de atalho Ctrl+T. Beleza. Na outra questão, não tinha falando isso, né? Tinha como se você reabrisse a PAN, mas eu já adiantei lá na outra questão. Então, Ctrl+T, abre-se uma nova guia com um novo texto. Então, ó, Ctrl+T de texto, ok. Essa aí, fácil. 21 diz assim, ó, que um usuário estava com várias guias abertas em uma janela do navegador do Microsoft Edge, tá? E o atalho por teclado que permite fechar a guia atual, Ctrl+W. Perfeito também. Certinho, né? Você até falou essa questão. Isso, deu um exemplo há pouco tempo aí. Tá? Você também pode dar Alt e F4. Também ele vai fechar aquela guia que está já aberta. Beleza? Show de bola. Então, tranquilo aí. 22. O 22 fala o seguinte, que um computador, ao ser ligado, passa por um processo de inicialização, tá? Até o completo carregamento do sistema operacional. O termo utilizado para denominar este processo seria boot. Boot. Então, um computador ao ser ligado, tá? Ele passa um processo de inicialização. E esse processo denomina-se boot. Então, ó, tô vendo que a galera tá tudo antenada aí. Certo? É por isso, meu povo, que na área de segurança da informação, né, no assunto, existe um vírus chamado bootnet, né, o botnet, que é o quê? Toda vez que você liga a máquina e a máquina está em rede, né, inicializou-se e ele infecta todas as máquinas. Por quê? Porque está todo mundo em rede. Botnet. Inicializou-se a rede, né? Então, inicializou a rede, ele infecta toda a galerinha que está ali em série, tá? Então, botnet é justamente na inicialização. Então, se porventura isso acontecer, a única solução é você formatar a máquina que você acaba de vez com o vírus. O HD zero de tudo. Beleza? Então, boot é a inicialização de qualquer sistema operacional. Show de bola. 23 fala assim, ó. Analise a seguinte planilha, editada lá no Excel 2016. Beleza? Caso seja inserida a fórmula menor.
Então, cadê aqui? Chega. Cadê a canetinha? Menor. Na célula D6. Ele disse que o resultado produzido nessa célula será 4. Então aí ficou fácil. E a gente já entendeu. Quer falar, Darlando? Ou Marjorie? Abriu a fila aqui. Fala, Darlando. Manda. Não sei, mas levantou a mão também. Não sei se ela quer falar. Não, porque ela tá com a mão engessada aí. Faz desde o início. No caso, o boot é o que inicia. O BIOS, no caso, é o programa que faz o boot rodar? Não, deixa eu te falar. A BIOS, tá? A BIOS é o seguinte. A BIOS é um microchip que fica na placa. A BIOS é como se fosse uma aranhazinha e fica na placa, assim, ó. Tá? Lembra que eu falei do MAC, que é o endereço único da placa? Ela fica gravada na BIOS, o MAC lá, entendeu? Então a BIOS, ela fica gravada lá. Então existem alguns computadores, por exemplo, quando ele passa muito tempo desligado, um computador de loja, né? Que tá lá no estoque, tá, às vezes quando o cara liga a máquina e ele liga, mas não dá imagem. Aí você leva para a garantia troca. O que acontece? A BIOS, ela desatualizou por passar muito tempo lá no estoque da loja. A BIOS, ela desatualizou. Então, como é que é feita essa atualização da BIOS? A maioria dos casos é feito pelo software, tá? Mas quando não dá certo para o software, a garantia, ela tem que remover, tá? Esse chip, ela remove, coloca num aparelhozinho, através de cabo USB, e ele faz a atualização da BIOS, tá? Isso é feito numa estação de solda. Por quê? Porque em cima desse chip é colocado a estação de solda, ela libera um calor e ela fica mole. Então, com a pinça, o cara pega ela, tá? Tira, bota dentro do aparelho, através de um cabo USB, o cara atualiza ela. É assim que ele funciona. Quando atualiza, para voltar, faz o seguinte, mesma coisa, calor em cima do local onde você vai colocar a BIOS, solta e ela cola, tá? E existe também, Darlando, a pilha da BIOS, que é simplesmente aquela pilha de lítio que custa R$5. Aquela pilha da BIOS é o que faz com que segure as informações da máquina. É como se fosse a bateria do carro. Você chegou na sua casa hoje e desligou seu carro. Mas amanhã, quando você botar a chave aqui e ligar, sua quilometragem vai estar a mesma, a hora vai estar a mesma. Por quê? Porque alguém segurou na bateria. Então, existe a pilha da BIOS. Então, a pilhazinha da BIOS, ela também segura o relógio do seu computador. E aí existe um detalhe, tá, irmão? Se porventura essa pilha estiver abaixo de 3,1 volts, a hora fica atrasando. E, consequentemente, se a hora atrasar, você não consegue entrar na internet, tá? Então, se porventura algum dia tu for entrar na internet e o teu navegador não conseguir, desce como se estivesse sem internet nenhum, mas você tá vendo que a máquina tem internet, e vai ter uma grande probabilidade de ser a pilhazinha que custa R$5. Beleza? Então, é assim que funciona. Existe a BIOS diretamente na placa, existe a pilha da BIOS. Nesse caso aí da questão, foi o boot, a inicialização. Fechou? Deu para entender? Massa. Show de bola. Fala, Marjorie. Quer falar? Marjorie levantou a mão de novo aí. Quer falar, Marjorie? Bolacha nem falou mais. Essa minha mão tá uma alminha aí, porque eu não tô levantando a mão, não. É só tu clicar no meio dela que ela tira. Olha aí, a já minha saiu, igreja. A minha igreja. Certo? Bolacha dormiu aí, viu, Tiara? Bolacha dormiu, nem falou mais. Bora de 23 aí, que diz o seguinte. 23 é o seguinte, lá, ele diz lá que ao inserir a fórmula, aí tá ali a fórmulazinha lá, né? Menor na célula D6, o resultado é 4. Então, lembre-se do que eu disse a vocês. Toda vez... Excel do meu ódio negativo, Tiara. Não existe Excel do meu ódio aqui, não. Aqui, acaba sai aprendendo Excel, né, não, Beto? Beto que eu diga. Porque no menor tem que ter intervalo. Maior Isso. e menor, né? Maior e menor tem que ter intervalo e critério, Betão. Tem um critériozinho aí. É máximo e mínimo e não tem critério, só tem intervalo. Beleza? Então, ó, ele diz que o critério é qual? E A2, aí agora tem 2 pontinhos.
Pois é, ela gosta de Excel, porque ela fica na resenha dela, Daniel. Então, ó, A2, né? A2, deixa eu tirar a borrachinha aqui. A2 até C4. Mas ele disse que ele quer o terceiro menor. O terceiro menor. Vocês conseguiriam identificar que é o terceiro menor aí? Terceiro menor? Então, ó, A2, né? A brincadeira vai começar daqui. Até C4. Então, eu posso concluir que ele quer todo C4, né? Tudo isso aqui. Ou eu estou errado? Posso concluir? Se a prova fosse hoje e caísse essa questão, o que é que você teria que fazer? Pega a caneta, C2 até A2 até C4. Faz esse quadrado que eu fiz, que fica mais fácil de você identificar. Então, ele diz que ele quer o... Essa parte cinza eu pensei que fosse... Que não pegasse ele. Não, porque ali é a cela A1, A2, A3 e A4. Pega ele, tu sim. não tá contando com eles não, né? Não Não, pode, tô né? contando não com ele, não. Deixa eu diminuir aqui, então. Doidar o cão, então. Deixa eu diminuir ele aqui, ó. Deixa eu fazer pronto, Dasquei. Deixa eu apagar aqui, ó. É só a cela. A2, A3 e A4. Ixi, é me matar uma hora dessa. Era só a célula ali. Certo? Então, ó, célula 2, A3 e A4. Então, C1, C2, C3, C4. Beleza? Então, ele quer de A2 até C4. Então, ó, primeiro menor, que é o primeiro menorzinho aqui de tudo aqui. É quem? Primeiro menor é 4. Primeiro menor, né? Quem é o segundo menor ali? 5. O terceiro menor, de fato, seria 6. Se ele disse ali, se ele quisesse o quarto menor, isso é um exemplo, tá? Se ele falar ali, ao invés de 3, ele botasse o quarto menor seria 6 de novo. Quantas vezes se repetir o número, você vai embora. Se ele quisesse o quinto menor, 7. O sexto menor, 8. O sétimo menor, 8 de novo. Então, se tiver 2A, 2B, 2,6, 2,4, vai na sequência, tá? Vai na sequência, não descarta, não. Ah, tem 2, vou só considerar um. Se tem 2, considera os 2. Sabia, né? Aprendi. Não sabia, não? Se tiver 2, considera 2, Graça. Tá? Se porventura aqui, ó. Aqui o primeiro menor foi 4, o segundo menor foi 5. Certo? O terceiro menor é 6. Se ele diz ali que ele quer o quarto menor, seria 6, porque tem 2, 6. 2, 6. No caso aí, se tivesse 2, 5, seria 5, no caso. Isso, pronto. Se tivesse ali 2, 5, a resposta seria 5 e não 6. Você não descarta. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Se tiver, a quantidade que tiver, você vai colocando em sequência. Entendeu? Primeiro menor, 5. Segundo menor, 5. Terceiro menor, 5. Quarto menor, 5. E assim por diante. Você não descarta, não. Porque tem 3, ou considera 1. Você considera os 3. Beleza? Então, ó. Questãozinha errada aí. Errado, errado. Beleza? Então, deixa eu só parar aqui a apresentação para voltar para vocês. Então, meu povo, a gente resolvemos hoje aí 23 questões, tá? Eu coloco para vocês amanhã aí aquele exercício lá do exercício bônus de 10 questões. Eu coloco para vocês amanhã as respostas, né? Eu coloquei o gabarito hoje, mas eu coloco para vocês amanhã as respostas, certo? E aí o povo ficou bonito aí, né? Libera aí as câmeras aí pra gente ver todo mundo aí. Tá todo mundo dormindo aí, cochilando. Beleza? Aí, Betão tá ali, ó, firme e forte aí. Eita, a pé aí. Olha o dedo ponteado. Olha o dedo ponteado. Não me aperrei, não, que eu tô na TPM hoje, viu? Então desliga. Deus é mais. Olha aí, ó, o Jesus aí de pesqueira aí. O Jesus de pesqueira aí, ó. Tá vendo? Daniel aí, ó, Darlando aí. Darlando, amanhã eu vou botar o link aí da rádio aí pra a galera ficar ligadinho no grupo aí, viu? No ao vivo lá, viu? Beleza? Olha aí, a coroa ali. Coroa. Tira uma foto aí, Tiara. Cadê Tiara? Tiara tá dormindo. Tira uma foto aí, Tiara.
Tira uma foto aí, Maju. Então, meu povo, tira uma foto aí. Pra marcar aí todo mundo aí. Então, povo, queria mais uma vez agradecer a vocês aqui, tá? Mais uma noite aí. Tamo junto aí na madrugada, né? E tenho certeza que a gente tá no caminho certo, né? Hoje a gente resolveu 23 questões. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí, das 23 questões, vocês acertaram aí, no mínimo aí, acertaram umas 18 questões aí. Erraram umas 3 a 4 só. De 3 a 4. Ninguém errou menos de que 15, não. Errou nada. Eu. Quem é aquele que tá na tua cama ali, coroa? Olha, cuidado, tá se entregando aí, viu? Entendeu? Ei, eu tô vendo quase todo mundo deitado na cama, viu? Pois é. É na impressão Não é sua. só eu, não. Então, meu povo, então o que acontece? Eu tenho certeza que vocês acertaram aí umas 17, 18 questões. Essas que erraram foi questão de detalhes, mas eu tenho certeza que a partir de agora não erra mais. Como o Glassclay disse, eu não sabia que tinha essa sequência de 2 ou 3, entendeu? Então, daqui por diante, vamos quebrar a banca, se vir no CEP, vamos quebrar no CEP, CESP, o que vier, vamos quebrar todo mundo aí, porque informática é a coisa mais fácil que tem, é aprender informática e marcar informática nos concursos públicos. É porque a gente fica nervoso, né? A gente fica nervoso, olha lá, Daniel lá com meu parceiro Fabrício Melo aí, tá danado ali, entendeu? Então, assim, como eu falei, não importa a banca, se você aprender o conteúdo, fica mais fácil para você ir para qualquer jogo aí da vida. Beleza? Então, obrigado, boa noite a todos, tá? A Tiara, a Nayara, as duas Nayara, ao meu amigo Jesus ali, certo? Ele então está disfarçado de Nayara. Sexta-feira ele estava de Jesus na paixão. Beleza? Bolacha agora acordou, Bolacha. Deu boa noite agora, Bolacha dorme essa porra. Certo? Leninha aí, Cícera Natália, Socorro, a nossa amiga Val, que entrou hoje também, Darlando Barros aí, nosso comunicador número 1 aí, tá? Olha, pai, mas essas meninas tão craques nisso aí, Darlando. Tiara aí, que depois de um dia aí de cão aí, ainda tem que estar aguentando a gente aqui. Agora, Daniel, se fosse você, falava com o seu Tito amanhã e mandava logo esse cuscuz com bode, senão ela vai ter Não, esse rapaz, menino. tanta cobrança desse cuscuz. Eita. Pois é. Eu fui tirar a foto do cuscuz, aí pronto, mandei no grupo. Lascou, meu. Manda ela passar em Luiz lá para comer um caldo com cuscuz. Pronto, é. Beleza, povo? Show de bola. Fiquem todos com Deus aí. Forte abraço aí, viu? Valeu mesmo. Tamo na luta aí. Amanhã eu mando. Valeu, Darlando. Valeu, Daniel. Tudo de bom aí pra vocês aí. Boa noite aí pra todo mundo e até a próxima. Valeu. Tamo junto. Continuar estudando aqui. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.